Jornal da República, Última Hora, direto do FESAP, esse Fórum Estadual de Saúde Pública, realizado aqui na cidade de Vassouras. E a gente vai ter aqui, mais uma vez, a honra de conversar com esse... Já virou um amigo do Jornal da República, do Última Hora, grande desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Erson Rego. Boa tarde, Rodrigo. Muito obrigado mais uma vez por estar conversando conosco aqui do Jornal da República Última Hora. Além de desembargador, o senhor também é um grande palestrante. E ontem o senhor fez uma palestra muito importante, porque tinham muitos gestores, muitos prefeitos, muitas pessoas que trabalham na administração pública, e a palestra do senhor foi baseada em cima da judicialização das ações na saúde. Foi mais ou menos sobre isso que o senhor falou. Você pode, em poucas palavras, assim, explicar mais ou menos qual foi o teor da palestra do senhor ontem aqui nesse Fórum Estadual de Saúde Pública? Bom, Rodrigo, em primeiro lugar, muito boa tarde a você, a quem eu agradeço a gentileza do convite para estar falando para os nossos espectadores, ouvintes do Jornal da República, do Jornal Última Hora. É sempre muito bom conversar com todos vocês e, de fato, esse primeiro FESAP, Fórum Estadual de Saúde Pública, está se mostrando de muita utilidade para, principalmente, os gestores da área da saúde. E o nosso tema da palestra de ontem foi sobre a judicialização da saúde, falando um pouco dos desafios e dos impactos e soluções que esse tipo de situação gera para os gestores públicos. A judicialização, como você me pergunta, ela é um fato social. Não é nem bom nem ruim. A gente só precisa entender a sua dimensão correta para que a gente trabalhe isso da melhor maneira possível em busca de um resultado satisfatório e eficiente. O que significa judicializar? Judicializar significa levar uma questão externa, um conflito de interesses, para o Poder Judiciário decidir. Quando a gente pensa em judicialização da saúde, isso quer dizer que nós estamos tratando do número, do volume de demandas, de ações judiciais na área da saúde que desagam no Poder Judiciário. E o grande desafio nosso é entender as causas desta judicialização para que a gente possa tratá-la adequadamente. Então, eu posso enxergar na judicialização um fato positivo, isto é, existe uma crença da sociedade na figura do julgador do Poder Judiciário. Então, ao invés de tentar resolver os seus problemas extrajudicialmente, isto é, fora da administração direta do Poder Judiciário, essas pessoas trazem os seus conflitos para a solução interna sob a administração direta do Judiciário. Por outro lado, isto pode ser ruim por dupla causa. Primeira, entender se haveria ou não haveria a necessidade de aquela pessoa que está alegando uma violação de direito ter que vir ao judiciário para satisfazer aquele direito. Isto é, por que aquele que deve a prestação não a cumpriu voluntariamente, não satisfez a sua obrigação? E segundo, por que aquele credor da obrigação não tentou resolver aquilo diretamente com o devedor, com algum meio extrajudicial de resolução de conflitos, e teve que buscar o Poder Judiciário. E arrematando, então, quando a gente fala em judicialização da saúde, a causa está em um problema envolvendo a saúde da pessoa. E aí é que está o nó cego dessa discussão. A saúde, pela nossa Constituição, é um direito de todos. Sim. E um dever do Estado. Então, todos têm direito às prestações, aos serviços de assistência à saúde. E esse dever de prestar essa
assistência, de dar todos os recursos para o tratamento da saúde das pessoas, é um dever do Estado. Problema: o Estado não tem recurso suficiente para atender a esse nível de demanda, no grau de exigência que a sociedade espera. Porque a saúde, ela é um direito fundamental, intimamente relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana. Então, quando a gente fala que a pessoa tem direito à saúde, ela tem direito ao tratamento de saúde eficaz, que leve a uma melhoria da sua qualidade de vida. E essa obrigação, pela nossa Constituição, é do próprio Estado, em todas as suas esferas, a União, os Estados federados e os municípios. Só que esses direitos à saúde, esses direitos à assistência à saúde, aos serviços de saúde, esses direitos têm custos. A gente disse ontem na palestra, direitos não nascem em árvores. Então, eles têm custos e esses custos são, inicialmente, na área pública, suportados pelos orçamentos públicos, orçamento federal, orçamento dos estados e o orçamento de cada município. Porém, as demandas na área de saúde, elas não comportam dentro do orçamento da saúde da União, dos estados e dos municípios. Isso, então, gera um desequilíbrio que faz com que aquela necessidade, aquele direito que não foi satisfeito por uma política de saúde da administração pública em qualquer uma de suas esferas, desague numa determinação judicial. Aquele cidadão vai ao Poder Judiciário para obter, por meio de uma decisão judicial, aquilo que a União, os estados ou os municípios não conseguiram emprestar e entregar a ele voluntariamente. É comum as pessoas buscarem a judicialização na compra de um medicamento, ou então para que possa fazer algum tratamento específico, porque quando a gente fala de judicialização, as pessoas não têm noção do que a pessoa vai até ao judiciário para poder tentar resolver aquele problema. E até onde eu sabia, era muito comum em relação a um medicamento muito caro, que o SUS não disponibilizava, que a prefeitura ela não comprava, e eu entendia que o poder público ele usava da judicialização para que pudesse fazer a compra, fazer a aquisição, dispensando de uma licitação, até para que pudesse resolver, tentar resolver o mais rápido possível. É muito comum o poder público usar da judicialização para que ele possa, também na boa-fé, tentar resolver o mais rápido possível o problema daquela pessoa? Ótima colocação, Rodrigo. Só para a gente ter noção de números, que isso eu digo nas palestras também, nós do judiciário não temos essa afinidade, essa proximidade com os números, o que dificulta a nossa visão mais consequencialista, uma noção adequada do impacto das nossas decisões. Nós temos em 2023, o último ano da apuração, mais de 600 mil ações ingressando no judiciário envolvendo questões de saúde. Mais de 600 mil ações. Isso é um número gigantesco, considerando que no ano passado, em 2023, nós tivemos 35 milhões de novas ações ajuizadas no país. 1/6 dessas novas ações corresponde a ações, demandas na área da saúde como um todo. Quando a gente para analisar apenas o universo da saúde pública, esse número ele chega a 50%. São mais ou menos 300 mil ações novas ajuizadas no ano passado, envolvendo questões relacionadas à saúde. Isso nos 2 graus de jurisdição: justiça de primeira instância, justiça de segunda instância, juizados especiais
justiça comum e justiça federal. Só este ano de 2024, até setembro desse ano, isto é, de janeiro a setembro, já foram mais de 146 mil ações ajuizadas só no primeiro grau de jurisdição, isto é, juízes, né, de direito, da Justiça Estadual, Justiça Federal ou juizados especiais. O que isso significa? Que aquela necessidade do autor da ação não foi satisfeita pelo poder público. Você mencionou medicamentos, você mencionou tratamentos e a sua intuição ela está perfeita. São as duas maiores causas de judicialização do país. Em primeiro lugar, fornecimento de medicamentos. Em segundo lugar, tratamentos intensivos, terapias intensivas, cirurgias. E lá em outras faixas você teria consultas, outros tratamentos e inclusive tratamentos oncológicos. Que são caríssimos. Caríssimos. Então, quando a gente pensa em medicamento, a gente sabe que a população está doente. Busca medicamentos, mas que medicamentos são esses que viram ações na justiça? Fundamentalmente, medicamentos de alto custo e que não estão na lista do SUS. Por quê? Se não forem de alto custo, as pessoas têm condição de buscar algum auxílio na família, farmácias populares, etc., e vai conseguir ter acesso ao medicamento. Se está na lista do SUS, na lista do Ministério da Saúde, as farmácias populares, os governos do estado, dos municípios, têm como fornecer isso aos seus cidadãos. Mas medicamentos de alto custo, fora da lista do SUS, isto é, que não estão na rede pública de fornecimento daquele medicamento, geram ações na justiça. Então, muitas vezes, o cidadão ele é obrigado a buscar o Poder Judiciário para ter acesso ao que a gente diz, ao melhor da medicina. Só que quando a gente fala ao melhor da medicina, esta própria colocação em si, ela já é de alguma forma questionável. Por quê? Existe evidência de que aquele medicamento ele é eficaz, ele é útil, ele é eficiente, ele trará verdadeiro benefício para aquele paciente, sim ou não. E essas pesquisas normalmente não são conduzidas com o cuidado, com a cuidade necessária para que a gente consiga fazer esse juízo de valor do custo-proveito. E por que é importante a gente fazer esse juízo de valor do custo-proveito? Porque eu tenho recursos limitados para cuidar de necessidades ilimitadas. Como essa conta não fecha, eu preciso administrar bem os meus parcos, os meus poucos, os meus finitos recursos para não desperdiçar energia, não desperdiçar dinheiro e permitir que o maior número possível de pessoas se beneficie de tratamentos eficientes. Por isso eu não posso perder dinheiro com tratamentos ineficientes, que eu estou privando outras pessoas, eu estou privando a coletividade de acessos a tratamentos efetivamente proveitosos, que tragam resultados úteis para aquelas pessoas. Então, medicina baseada em evidência é algo indispensável para que o gestor, o Poder Judiciário, possa fazer essa administração dos recursos. O que acontece? Você trouxe um ponto muito bom. Às vezes está faltando numa determinada unidade de saúde um medicamento que está na lista do SUS. E o que acontece? Aquela unidade de saúde é obrigada a entregar aquele medicamento que está em falta. Às vezes, se socorre o usuário do Poder Judiciário para compelir a unidade de saúde a adquirir, fora do regime natural de contratação, porque ele tem que cumprir uma liminar, então será uma contratação emergencial, uma contratação que dispensa o processo licitatório para atender aquele paciente. Nessas situações, você tem toda a razão, é mais rápido buscar o Poder Judiciário
para compelir a unidade de saúde a fornecer um medicamento que é da obrigação dela, mas que está em falta, Sim. do que aguardar o sistema se organizar, prover os recursos necessários, passar por um processo para que aquele medicamento seja fornecido. Então, às vezes, a judicialização acaba se tornando um instrumento para obter esse resultado que já é esperado e devido com uma celeridade maior. Desembargador, é sempre muito proveitoso a conversa com o senhor, é esclarecedora. O senhor falou praticamente tudo que a gente iria questionar aqui. E para a gente finalizar, eu queria saber do senhor como é que os poderes executivos eles podem resolver essas questões de maneiras mais fáceis. Assim, uma dica que o senhor possa passar para os gestores que vão estar nos acompanhando agora, para que eles possam ter menos problemas ou ações judiciais envolvendo a saúde, que é o escopo aqui desse fórum. Bom, a judicialização, ela muitas vezes decorre dessa falta de diálogo transparente entre os sujeitos envolvidos, entre os players, entre as unidades de saúde e o cidadão, aquela pessoa que necessita daquele serviço de saúde. Se a gente conseguisse, por exemplo, criar comitês de bioética clínica nas unidades de saúde ou nas estruturas de saúde do poder público, da Secretaria de Saúde do município, na Secretaria de Saúde do Estado, esse comitê de bioética clínica ele tem a vantagem de auxiliar o gestor na tomada de decisão. Então, é muito útil ao gestor esse aconselhamento técnico externo, que envolve não só as questões econômicas, mas as questões éticas. Sim. É uma bioética clínica, porque está ali no caso concreto, avaliando aquele caso concreto. E são especialistas de múltiplas áreas que estão atualizados e podendo aplicar todo aquele conhecimento ao caso concreto e ajudar a tomada de decisão do gestor. Esse é um ponto que seria interessante. Outro ponto que seria interessante é a aproximação do Poder Executivo com o Poder Judiciário por meio de protocolos de intenção. E isso não é difícil de ser feito aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, com o nosso NUPEC, no PEMEC, que é o Núcleo Permanente de Mediação e Resolução de Conflitos do Tribunal de Justiça, os CEJUSCs, que são os Centros de Conciliação, e por meio desses protocolos, diversos acordos podem ser estabelecidos, como, por exemplo, antes de se trazer uma demanda ao judiciário e antes de o juiz deferir a medida liminar, o juiz deve tentar promover uma audiência de mediação-conciliação entre os sujeitos envolvidos. Então, isso vem antes até do processo judicial. E são audiências simples, são audiências remotas por via videoconferência. Então, de qualquer canto que as pessoas estejam, facilmente elas podem participar. Além disso, buscar os núcleos de apoio técnico, os NATJUS. Isso também é muito importante para consolidar, para fortalecer o gestor no momento de tomar alguma decisão. E isso também é válido para os próprios julgadores. Estreitar o diálogo, incentivar o diálogo na busca de soluções é sempre o primeiro e melhor caminho. A gente deve evitar a todo custo que as pessoas que não tiveram as suas pretensões atendidas extrajudicialmente encontrem no judiciário a primeira via. Não, vamos buscar vias alternativas que podem ser tão céleres e mais econômicas do que as vias judiciais. Então, construir esses canais, esses vínculos de confiança no resultado mediado, conciliado, composto, é um desafio dos gestores e capacitação.
capacitação é sempre a melhor receita. O gestor capacitado é um gestor que comete menos erro. Então, capacitar o gestor e também capacitar os juízes faz com que esses juízes entendam o lado do administrador público e vice-versa. Os agentes eles passam a ter um conhecimento recíproco e, com isso, as decisões dos gestores públicos e as decisões judiciais tendem a ser mais compreensíveis e conectadas com a realidade dos dois poderes. Eu acho que o caminho que eu sugeriria é esse: investir em capacitação e no diálogo. E para isso tem a nossa SEAP aí, que capacita Sim. os gestores públicos, Sim. os funcionários públicos, e através de fóruns como esse, que eles possam também beber um pouco desse conhecimento, dessa fonte que o senhor acabou de passar aqui nessa entrevista e que passou com muito mais detalhe na sua palestra. Desembargador Welson Rego, muito obrigado mais uma vez. A gentileza do seu convite. Mais uma vez, foi de grande valia, foi de grande conhecimento esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista. Desembargador Welson Rego, direto aqui de Vassouras, Jornal da República e Última Hora.